Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais um dia estamos aqui para poder ministrar e pregar a santa palavra de Deus. Glórias a Deus. Nós estaremos meditando aqui hoje em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a o 15, que nos diz sobre o juízo final. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua atenção que você tem nos dado através da internet. Que Deus possa te abençoar grandemente. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério, um trabalho de alerta, um trabalho de edificação e para que o reino de Deus venha se expandir e ser manifesto. O reino de Deus tem que ser manifesto através da palavra de Deus. Não existe outro meio a não ser esse. Mas vamos à meditação da palavra de Deus, o que tem para nossas vidas aqui hoje. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E nos diz assim a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glórias a Deus. Estamos diante de uma meditação muito forte, uma meditação real, que tudo que está na Bíblia é real e aconteceu e vai acontecer. Glórias a Deus. A Bíblia, ela é o antes e o depois daquilo que aconteceu e daquilo que vai acontecer. Por isso que na abertura do livro do Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo das coisas que brevemente devem acontecer. Se devem acontecer, porque vai acontecer. Glórias a Deus. A Bíblia diz que se você não se arrepender a tempo e morrer sem salvação, você vai direto para o inferno. É aqui aonde nós encontramos a realidade daqueles que estão no inferno. É quando chega o juízo final. No juízo final, todo mundo que está no inferno vai ter que sair do inferno para comparecer ao tribunal, para prestar conta de tudo aquilo que fizeram sobre a face da terra. Muita gente pensa que Deus não está anotando o seu dia a dia, o seu andar, o seu pensar, o seu falar, como você se porta, como você se veste. Tudo isso está sendo anotado no relatório de Deus. E um dia, dependendo de como você viveu nessa vida, você vai prestar conta a Ele. Você vai prestar conta ao Criador. Não vai ser eu que vai dar conta de você. Não vai ser o pastor que vai dar conta de você. Não vai ser o teu vizinho. Não vai ser os teus familiares, nem teu pai, nem tua mãe. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si a Deus. Depende de como você viveu nessa vida. Aí é você que sabe como você está vivendo.
A minha parte pregando o Evangelho, os pastores pregando o Evangelho, estão fazendo a parte deles. Nós temos que fazer a nossa parte, independente de você vir aceitar ou não. Por isso que os pastores desses tempos atuais têm que se preocupar, não é se a pessoa vai querer aceitar a palavra de Deus ou não. A palavra de Deus tem que ser pregada do jeito que ela é. O homem acreditando ou não, a palavra de Deus sempre vai ser a palavra de Deus. E Deus não muda. Deus é o mesmo. A Bíblia diz, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem. Mas se o ímpio procurar, vai achar. E detalhe, lendo a Bíblia, porque eu gosto de falar aquilo que está escrito. Não adianta vir pegar versículo isolado para mim, não. Eu gosto do Gênesis até o Apocalipse. Não adianta vir só para o Novo Testamento se tem o Antigo. Se fosse só o Novo Testamento, o Antigo seria abolido. Jesus falou, eu não vim tirar um tio, não vim tirar uma vírgula e nem vim destruir a lei e os profetas. Eu vim para cumprir a palavra de Deus. Jesus veio para cumprir, não veio para abolir nada. Então é o Antigo e o Novo Testamento. Glórias a Deus. Se você não sabe o que você está ensinando, é melhor você ficar quieto. Vai estudar, vai ler mais um pouquinho a Bíblia. Que a gente vê muita gente aí falando muita bobeira, muita coisa que não convém. E outros ainda são mais ousados. Esses são filhos do diabo. Quando diz que nem tudo é o que está escrito. Onde é que está escrito isso aqui? Que nem tudo é o que está escrito. Se toda a palavra de Deus está se cumprindo. E Jesus falou para o diabo dizendo assim, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus falou, examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Glórias a Deus. Vamos lá então. Eu não ouço qualquer um, irmão. Eu não ouço qualquer um. Não adianta vir com um versículozinho, com uma passagemzinha, com uma historiazinha isolada, não. Me mostra a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Me comprova, me prova. Aí eu vou acreditar em você. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Porque tem assunto na Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse. Tem tanto assunto aqui que não dá tempo nem para se distrair com esse mundo. E muitos até falam assim, não, isso é fanatismo, isso vai fanatizar só Bíblia, 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 oração, 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 igreja, igreja, igreja. Um mundo que está fanatizando, meu irmão. Uma coisa que você busca, que te traz paz e te deixa em paz com o próximo, não é fanatismo. Fanatismo é aquilo que você se apega e destrói o próximo. Isso que é fanatismo. Vamos lá então. Juízo final. Chegou. Não tem para onde correr. E agora? Homens de todos os tempos e lugares. Mulheres de todos os tempos e lugares. Criança de todos os tempos e lugares. Ancião de todos os tempos e lugares. Todo mundo perante o juízo final para prestar conta de tudo aquilo que fizeram e de tudo aquilo que deixaram de fazer. Imagine, desde a época de Adão e Eva até o dia em que esse juízo final chegou. Deus prestando conta com todo mundo. E detalhe, ninguém vai escapar. Quer ver? Eu vou te mostrar 3 passagens bíblicas que está escrito que ninguém vai escapar. Ó. Primeiro, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. Segundo, Isaías, capítulo 57, versículo 4. De que fazei o vosso passatempo. Mais uma, Salmos 101, do versículo 6 ao 8. Os olhos de Deus tudo vê. Agora vamos lá. Juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. A terra e os céus se mandou, porque vai haver novos céus e nova terra. E não vai haver mais lugar para o antigo céu e nem para a antiga terra, porque vai haver renovação e restauração de tudo. Glórias a Deus. Do mesmo jeito que nós teremos o nosso corpo
transformado por Deus, sai desse corpo físico para entrar num corpo celeste, quer dizer, será transformado a um corpo celeste? Como que o irmão sabe disso? Jesus falou, lá não se casa e nem se dá em casamento, porque todos vós serão como os anjos. Então, vamos lá. Todo mundo perante o juízo final. Deus olhando para todo mundo olhando para Deus. Jesus do lado de Deus, do outro lado o Espírito Santo e os anjos contemplando o juízo. E a Bíblia diz que vai haver uma divisória, os direita para cá e os esquerda para lá. Você está de qual lado? Você está na direita ou você está na esquerda? Na direita tem que estar direito mesmo, porque é na direita, direito com Deus. Na esquerda, a Bíblia diz que está os perdidos. Os perdidos. E aí, tão somente todo mundo perante o juízo final. Muita gente, irmão, de todos os tempos, épocas e lugares. Calcula aí, desde a época de Adão e Eva até hoje. É muita gente que vai comparecer no juízo final. E detalhe, Deus vai estar tranquilo. Porque cada um vai ler a sua sentença. Ou por causa de que se salvou, ou por causa de que se perdeu. Não vai haver desculpa e nem justificativa. Porque desde o início da criação sempre houve pregador. Sempre houve quem anunciasse a palavra de Deus. Quando não tinha que anunciar, Deus levantava a jumenta. Quando não tinha que anunciar, os ventos falavam. E o Senhor sempre mostrou a realidade através de sua palavra. E detalhe, essa palavra não é daqui do céu e da terra. Essa palavra é do céu. Pregação no céu e pregação na terra. Os que desobedeceram a palavra de Deus lá no céu viraram demônios. Satanás e os demônios foram expulsos de lá, porque não quiseram obedecer ao princípio que Deus estabeleceu. Glória a Deus. Vamos lá então. Versículo 12. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Desde os 0 anos de idade até a época em que você partiu dessa vida para outra, você sabe o que você está fazendo às escondidas. Você sabe o que você está fazendo às ocultas. Você sabe, não precisa ninguém te acusar, não precisa ninguém te mostrar nada, porque a sua consciência é que vai determinar. A Bíblia diz que a consciência de muita gente vai arder no último dia. A sua consciência, a Bíblia diz que a consciência de muita gente vai arder, os segredinhos no oculto vai ser revelado e tudo se manifestará nesse grande dia, no juízo final. Está aqui, ó. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Aqui já é plural. Os livros. Sabe o que significa isso? Cada um vai ter que ler a sua história. Você sabia que cada um de nós estamos fazendo história aqui na Terra? Aí quando abre-se esses livros, que está no plural aqui, eu vou ler o meu livro. E lá eu vou saber o porquê que eu se salvei. Ou se eu se perdi, também vou saber ali. Porque vai estar a sentença ali também. Cada um vai ler o livro da sua história. Na época em que viveu, muitos nasceram na época dos faraós. Quantos reinos se passou? Quantos reinos que se passaram? Glórias a Deus. Você conhece essas histórias. Se não conhece, vai ler um pouquinho, vai estudar que você vai saber. Aí ali vai estar desde os 0 anos de idade até a época que a pessoa partiu. Eu não sei se a pessoa partiu com 10 anos de idade, com 15, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 80, com 90 ou com 100. Que a Bíblia diz que o que passa de 80 anos é enfado e canseira. Mas cada um vai ter sua faixa etária de idade. Na época que você morre, esse livro se fecha, o livro da sua vida.
e fica guardado. Ah, morreu com 30 anos, o livro se fecha, fica guardado. Ah, morreu com 20, o livro se fecha e fica guardado. O livro da vida de cada um é esse livro aqui, ó. E abriram-se os livros. Está entendendo o mistério? Estou te revelando. Aí vamos mais. E abriu-se outro livro, aqui já está no singular, está falando de um livro só. Esse livro aqui que a Bíblia fala que é um livro só, é o livro da vida. É nesse livro que vai o Criador que fez o céu e a terra, está ali constando o nome dos salvos. Nesse livro só está o nome dos salvos. Ó, e abriu-se outro livro, que é o da vida. A Bíblia diz que quando Deus estava irritado com o povo de Israel no deserto, Deus falou para Moisés o que ia fazer. Moisés, eu vou matar esse povo está demais, está murmurando, sai de perto deles que eu vou matar eles. Aí Moisés falou, não senhor, o senhor vai matar esse povo? O senhor tirou a gente lá do deserto, tirou a gente lá do Egito, para matar aqui no deserto? Não, então faz o seguinte, risca o meu nome do livro da vida e me mata junto com esse povo. Aí Deus amava Moisés. Não, Moisés, você não. Você não, por favor. Você não. Aí Moisés falou, se vai matar o povo, me mata junto. Esse povo saiu junto comigo, lá do Egito. Eu sei que esse povo é murmurador, falador, fala demais. Mas dá uma oportunidade para eles. Aí Deus, então tá bom, Moisés, então é você e esse povo. Você que sabe. Não vou riscar teu nome do livro da vida, não. Mas também nenhum deles vai entrar na terra prometida. Todos eles vão morrer no deserto. E Moisés falou, então tá bom, melhor do que o senhor matar todo mundo. E foi todo mundo caminhando. E a Bíblia diz, todo mundo morreu no deserto por causa da murmuração. Só entrou os mais novos e Josué e Caleb. Mas o restante que estava com uma murmuração gravíssima diante de Deus, morreram tudo no deserto. Moisés quase perdeu a salvação por causa do povo. Mas Deus salvou ele. Deus salvou ele. Vamos continuando. E Jesus também falou acerca desse livro da vida. Quando os homens vieram, Senhor, pelo teu nome, até os espíritos se sujeitam a nós. Quando nós clamamos o teu nome, os espíritos caem e ficam sujeitos a nós. Então todo mundo alegre, Senhor. O teu nome tem poder, Jesus. Aí Jesus falou, mas não se alegre por causa disso, não. Antes alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. É aqui, ó. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Aí já era aquele primeiro livro, que eu falei, o livro dos plural. E são vários livros sendo abertos. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras quer dizer como você viveu nessa vida. Se você viveu se santificando ou se você viveu em pecado. Se você viveu seguindo a Deus ou se você viveu seguindo ao diabo. Se você era do reino celeste ou se você era do reino desse mundo. A Bíblia diz, outra vez, vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do justo e do ímpio. Glórias a Deus. Aqui está a resposta da pergunta do teu coração. O porquê eu nasci, o que eu estou fazendo ainda aqui e para onde eu vou. Você nasceu para um propósito divino. O que você está fazendo ainda aqui é ganhar almas para o reino dos céus. E para onde você vai? Ao paraíso, perseverando até o fim. Só que a Bíblia fala que existe também o inferno. Muita gente afirma que o inferno não existe, mas eu quero saber aonde é que eles estão se baseando nisso. Porque do Gênesis até o Apocalipse fala sobre o inferno. Do Gênesis até o Apocalipse. Ninguém consegue fugir.
Algumas pessoas querendo fugir disso, diz que a palavra de Deus é falsa. Falsas são essas pessoas, irmão, que não sabem o que dizem. Falsas são essas pessoas que vivem só para o seu ventre. Só para viver nessa vida, comer e morrer, e acha que não vai para lugar nenhum. A Bíblia diz que morreu segue-se o juízo, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só. E depois disso, o juízo. Glórias a Deus. Como que não existe? Tudo que está escrito na Bíblia está em validade. Glórias a Deus. Vamos lá então. E deu o mar os mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. Aqui está, olha o inferno aqui. Como é que não tem na Bíblia? Como é que o inferno não existe? Larga de ser mentiroso, cara. Larga de ser mentiroso. Se você não sabe, se você não entende, se você não tem visão de Deus e não conhece a Escritura, é melhor não falar nada. Como é que eu vou falar daquilo que eu não sei? Agora, eu falo daquilo que eu sei, que eu entendo. Glórias a Deus. Porque eu leio muito a Escritura e pesquiso para me saber o que eu vou falar. Entendeu? Eu começo a ver a vida da Bíblia. Não é a vida dos outros. A vida dos outros não me interessa, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Agora eu gosto de ver a vida da Bíblia. Aquilo que está escrito, para mim saber se realmente está escrito. Glórias a Deus. E deu mar aos mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um, segundo as suas obras. Imagine muita gente queimando lá no inferno. Desde a época de Adão e Eva até hoje, ou dos anos do que há por vir, até chegar ao juízo final. Essas pessoas agoniadas, em gritos, em ranger de dente. Essas pessoas doidas logo para chegar ao juízo final, para acabar logo com a angústia e com o sofrimento. Mas eles pensam que vai acabar. A angústia e o sofrimento que há no inferno é só a continuação de quando chegar ao lago de fogo. Porque as pessoas sairão do inferno, prestarão conta diante de Deus, e do juízo final vai direto ao lago de fogo. O lago de fogo, nem Satanás e os demônios querem ir para lá. O lago de fogo é tão terrível que os demônios passam distante de lá. Quer ver? Ó? Apocalipse capítulo 19, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No inferno, o diabo não está sendo atormentado. O inferno é a moradia dele. Porque quando ele foi expulso do céu, eu falo isso aqui sem ter medo de errar. Quando o diabo foi expulso do céu, ele não teve mais direito nenhum a habitar nos céus. Ele não teve mais direito nenhum a habitar na terra. Deus os aprisionou até a construção do inferno. Quando Deus construiu o inferno, pegou esses espíritos e os lançou tudo para dentro do inferno. Onde há trevas, fogos, bichos que não morrem, que há nesse lugar. É um horror, é um terror o inferno. Se o inferno fosse uma prisão de atormentamento para o diabo não está andando, andando por aí. De onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela terra. Não tem o que fazer lá embaixo, não? Não tem o que fazer no inferno, não? É muita gritaria lá embaixo, muita zoada no meu ouvido, aquelas almas perdidas lá gritando e uma zoação terrível. Aí Deus testemunhou, porque Deus gosta de testemunhar de você e de mim. Observaste tu, meu servo Jó? Aí o diabo, como é acusador, falou, lógico, o homem é fiel porque tem tudo. Aí você conhece a história muito bem. Mas vamos lá então. Isso é só para você ter uma noção de entendimento. E a morte e o inferno, versículo 14, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte está viva, mas aqui a morte morre.
No dia do juízo final, a morte morre. Então a morte vai ter que morrer. É o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui a morte acaba. Glórias a Deus. Então, não ouça qualquer pessoa. Não saia ouvindo qualquer um. Porque existem muitas pessoas andando por aí com título de pastor e não é pastor. É pastel. Não conhece nada do que está escrito. A Bíblia diz que os obreiros fraudulentos não terão conhecimento de Deus. Essas pessoas são fraudulentas, são defraudadores, são furtadores da palavra de Deus. A Bíblia diz muito acerca disso, do Gênesis até o Apocalipse. E Jesus enfrentou essas pessoas no seu tempo. Os escribas, fariseus, saduceus, homens que se dizia ter conhecimento, mas não ensinava. Para você ver que quando João Batista no deserto começou a descer a madeira, começou a falar a verdade do Evangelho, foi levitas e sacerdotes para saber o que era aquilo que estava acontecendo. Ninguém estava compreendendo. Se eles estivessem lendo a Bíblia realmente, se eles estivessem pautados na Escritura, eles iam saber que era uma voz que estava no deserto. E detalhe, nem o diabo também sabia. Porque a Bíblia diz que quando João começa a trazer a mensagem da palavra de Deus no deserto, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, a Bíblia diz que até as trevas chegou lá, o diabo e os demônios chegou lá. Que mistério é esse? E a Bíblia diz, e nem as trevas compreendeu. Aí o diabo foi lá embaixo, lá no inferno, pegou o Aurélio do inferno, começou a observar. E chegou o nosso tempo, o nosso dia. Está estreito. Esse daí, a Bíblia fala acerca dele. É uma voz do que clama no deserto. Aí que os demônios começaram a perceber junto com Satanás que as horas deles estavam reduzidas. Para você entender as coisas, você tem que estar na palavra de Deus. Existe muita gente por aí falando muita coisa que não convém. Mas veja se está escrito. Ah, falou um versículo? Lê a história toda. Falou uma história? Lê a passagem toda. Teve um que falou que os evangelhos não existem. Teve outro que falou que o nome de Jesus é falso. Teve outro que falou que essa escritura está errada. Se tudo isso é real que eles falam, então o mundo inteiro está errado. Porque é muita gente, muita Bíblia. Está entendendo? Se tivesse alguma coisa errada na Escritura, o próprio Deus ia corrigir. Porque Deus é soberano, poderoso e jamais ia deixar o curso da história andar errado daquilo que Ele quer. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus vai se cumprir e vai prosperar para aquilo que Deus enviou. Entendeu? Aí você tem que analisar a Escritura. Vamos para o último versículo, para encerrar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E quem vai ser lançado no lago de fogo? Eu te dou a passagem, Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama a mentira. Glórias a Deus. Juízo final. Todos estarão lá. Eu, você, nós, o mundo inteiro, nos quatro cantos da terra. Homem, mulheres, criança, ancião, de todos os tempos, épocas e lugares. Não vai ter faixa etária de idade no dia da cobrança, do juízo final. Vai ser os homens, vai ser as mulheres,
vai ser as crianças e vai ser os anciões. Muita gente diz que as crianças não vão ser cobradas. Quem falou que não? O livro de Provérbios diz que até as crianças se darão a conhecer os seus atos, se forem bons e retos. Todos prestarão conta a Deus de tudo aquilo que fizeram nesta vida. Ninguém vai escapar. É aqui que você entende a profecia da palavra de Deus. O inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra. Entenda, o inferno é uma coisa e o lago de fogo é outra. O inferno é a prisão temporária dos ímpios em tormenta e a moradia do diabo e do demônio. Provisoriamente, até chegar o grande dia do juízo. Do juízo final. No juízo final, todos prestam conta e do juízo final serão lançados no lago de fogo, que é o lugar final de todos aqueles que desobedeceram a Deus. Está entendendo aí? Entendeu a palavra? Então essa é a conotação correta das coisas. Entendeu? Não confunda. O lago de fogo ainda não foi inaugurado. Ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o lago de fogo? Está aqui, ó. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Primeiro inaugurar o diabo. Logo após os demônios vai junto. Depois vai a besta e o falso profeta. E aí os ímpios que pecaram contra o Senhor. Por isso medite, se arrependa. Ainda dá tempo ainda de você se achegar a Deus. Porque Deus não quer isso para você. Deus não quer o teu mal. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, para nos dar a vida eterna. E aí é você que determina. Ou você vai esperar chegar ao juízo final, ou você vai esperar morrer desse jeito para acabar indo para o inferno. Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Não deixe o inimigo te iludir. Procure uma igreja mais próxima da tua casa. Aceite a Jesus. Permaneça ali e seja fiel a Deus. Que Deus te abençoe e possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Estaremos entoando uns 2 louvores aqui e depois desse louvor, terminando mais um dia de mais uma edição dessa mensagem profética. Glórias a Deus. Você tem um valor muito grande para Deus. Você que pensa que não, mas você tem um valor muito grande. Valorize a vida que você tem, seguindo a Jesus Cristo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor com esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis.
você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia com esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, inexprimíveis, ali você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.